Sai daqui que eu vou filmar. Sai daqui que eu vou filmar, filho. Eu vou filmar. Diante de tantas coisas que vocês ouviram, diante de tanta complexidade que é o cérebro humano, e de tanta dificuldade desse labor que temos, e muitas vezes não é visto de uma forma benéfica, essas instituições a gente deveria ter uma forma diferente para trabalhar com psicólogo e do meu psicólogo. Bem, antes eu quero dizer o seguinte a vocês. Por que eu procurei esse tema, esse trabalho? Nós, os dois que fazem parte desse trabalho, nós somos psicólogos clínicos e trabalhamos também no hospital, trabalhamos também como doente. Nós conhecemos o doente, o paciente e o doente. Todos são essa pessoa que vocês falaram e é uma grande responsabilidade para a gente. Em primeiro lugar, eu quero dizer que hoje eu estou comemorando neste ano 40 anos de formado. E esse trabalho é dedicado aos meus clientes, que nesses 40 anos me entregaram um valor inestimável, que é a privacidade do trabalho. Então, eu quero agradecer pelo fato de eu ser uma, posso dizer, realizada, mas muito feliz, porque eu nunca parei. Vou parar, né? Eu parei até agora e muita coisa aconteceu na minha vida, desde a minha formatura, e a FPS fez com que eu voltasse como aluna. Então, essa turma maravilhosa que eu consegui aqui na FPS e que fui bem tratada e a gente trocou muito e cresceu muito. Paralelamente a isso, agradecer ao nosso coordenador Leopoldo Barbosa, esse homem pensativo aí, né? Vive de estudo e também nos ajuda bastante. E a minha supervisora, minha orientadora que não está aqui, está na obra, né? Juliana Monteiro Costa também, e é uma orientadora jovem, mas que tem um saber que me ajudou muito, que me acrescentou muito e me fez ficar maior. Agora, temos agora agradecimentos externos. Paralelamente ao tempo que a minha antecessora usou, alguns rodapés da minha vida. Quero agradecer a doutor Marcelo Bezerra, neurologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e após eu ter conhecido ele, conheci a dimensão da neurologia e a história, vamos dizer assim, da multidisciplinaridade, esse nome complicado, nos favorece em relação a isso. Antigamente não. Antigamente caía uma faca na cabeça do cara morria, eu ficava assim, pronto, correto. Hoje em dia ele é cuidado, desde que exista, né? E nós fazemos parte da vida. Então, o segundo foi outro Marcelo, foi o doutor Marcelo da Cunha Andrade, neurologista, trabalhamos com clientes em comum, e foi a pessoa que pensou alguns pensamentos meus e deu um perfil de que tipo de paciente eu poderia desenvolver, já que não tem a prática do neurologista, sou psicóloga. E, finalmente, a doutor Roberto Galvão Filho, oftalmologista, que vai fazer 3 anos agora, que ele salvou minha visão, quando eu tive um quadro de glaucoma aguda e quase perdi minha vista. Então, se eu não consegui entender com a ele, o coração dele, a pessoa, graças a Deus, eu uma sorte de encontrar pessoas, né, que me facilitam no labor. Mas vamos lá, como diz a Ana Catarina, outra Ana, é muita Ana, viu, gente? O que é essa contribuição da neuropsicologia na reabilitação de pacientes adultos acometidos de neurodegeneração? Saber o que é isso tudo para poder vocês formarem. É um objetivo. Então, a introdução, o termo. Quem foi o primeiro que foi Donald Neuber? Quando ele apareceu carimbando algumas citações de neuropsicologia, foi quando houve a separação da psiquiatria com a psicologia. Então, anteriormente, psicologia e psiquiatria eram geniais, mas depois houve a separação. Né? A interface, ela constitui a interface entre a psicologia e a neurociência. Essa neurociência é o futuro de todos que estão aqui e pensem em estudar isso. Sem neurociência, ninguém entende o que é a neuropsicologia. As funções mentais superiores. Profissionais de diversas áreas de investigação também entram nessa área.
isso aí. Quem não sabe, quem nunca viu, ou quem não tem um vizinho, ou quem não tem um amigo, que tenha tido, ou que tenha sabido do que é o tumor intracraniano. O tumor intracraniano que nós vamos trabalhar aqui são os meningiomas benignos. Por quê? O nosso cérebro, ele é revestido de uma calota, que protege o cérebro. O cérebro tem inúmeras funções, tem inúmeras divisões. Então, o que acontece? O meningioma, para vocês terem ideia do dicionário médico, que meningioma é tumor. Meningite é infecção, né? Então, vamos entender. Então, o que é meningioma? É a inflamação da meningite. O que é meningite? Meningite é uma proteção do sistema nervoso central e da medula espinhal dentro da calota. Então, vocês imaginem que nós somos muito bem assegurados de defesa nesse sentido, né? E mesmo assim, cada vez aparece uma coisa mais complicação, né? Então, o que acontece? O meningioma benigno, ele raramente é metástico. Então, se a gente tem como neuropsicólogo a necessidade e interesse de trabalhar numa reabilitação impossível, a gente pode entrar nesse campo, né? Então, são pacientes que já perderam as suas funções cerebrais e não adianta mais fazer uma reabilitação. Mas, nos benignos, há a possibilidade de uma sobrevida que é uma. Mas acontece que o meningioma benigno, ele é mudo. E ele só aparece após a terceira idade, e geralmente em mulheres. Por quê? Porque são sintomas mudos e devagar para ele, para o doente. Porque quando ele aparece, ele já está arrasando. Então, as meninges já estão totalmente esgotadas daquela capacidade de defesa e é como se fosse um tsunami. Ele vai infiltrando nas outras partes cerebrais e fazem parte das funções cognitivas do homem e dificultando as executivas também dele. Então, o que é que ocorre? Quando ele inunda com esse tumor vai em expansão. Os parênquimas neurodiários estão ali em expansão, mas não são malignos. Estão entendendo? Então, o que é que ocorre? Aquilo ali vai inchando, vamos dizer assim, o cérebro e o paciente chega que está com uma dor, que está com caroço na cabeça, que está assim, que está tonto, está vendo o olho só. E isso precisa ter um diagnóstico rápido. Primeiro, por a idade, que só aparece após os 50 anos. Segundo, quando aparece, é invasivo. Não dá tempo para pensar. Então, correr para levar para o neurologista, aplicar todos aqueles passos que você conhece, anamnese, exames. Hoje em dia nós temos exames de imagem que não tinha antigamente, que consegue captar exatamente o local, a intensidade e a densidade do tumor. Então, o que ocorre? A necessidade da cirurgia, né? Porque vocês sabem que uma cirurgia, existe muito recidivo da cirurgia cerebral, porque o médico ele não pode ressecar todo o tumor. Ele tem que deixar parte dele, porque eles são vizinhos. Então, de toda forma, o restante de um tumor é a defesa das partes que estão assessoradas ali, aquele quadro do meningioma, né? Então, o que ocorre? O paciente, com o tempo, o que vai acontecer com ele? Ele vai ao médico, mas aí a mãe faz, ou o marido, faz assim, é engraçado, ela está andando, ele está meio deambulando, uma coisa assim, e às vezes ela fica tremendo, e falando sempre dor de cabeça, né, cefaleia, essas coisas todas. Acontece que a cefaleia não é aquela forte. Ela forte é uma cefaleia do AVC e da isquemia. É uma cefaleia muito forte. A cefaleia do meningioma é aquela gradativa. Um dia um pouquinho, um dia mais um pouquinho, de manhã, um dia de tarde, de noite. E uma cefaleia que a gente, todo mundo que tem e sabe, né? Alguns pacientes começam a ter convulsões e outros pacientes já apresentam sintomas irrecuperáveis. E se você não tratar logo, o que ocorre? O nervo vestibular já entra em contato com a parte da audição, a visão, que seria a anamnese, a digeusia e a anesmia, que é a falta do paladar e a falta do olfato. E para uns pode ser pequena, mas às vezes acontece muito problema porque eles comem comida estragada, porque não sabe se a comida está boa ou se não está boa, não sabe se é sal, se é doce,
o cheiro também. Então, fica muito fragilizados em relação a isso. Como foi que começou a funcionar, então, o caso dessa reabilitação, né? Nas grandes guerras, os soldados, naquela época já havia alguns testes que foram testados e se viu que, depois das guerras, a quantidade de gente doente que estava ali, um problema cerebral, tudo isso, e até uma bala ou qualquer coisa que se aloja, você pode mudar o seu comportamento. Então, a gente tem que ficar em cima do comportamento, o que é que o tumor afeta na região comportamental, certo? O tumor benigno não destrói os tecidos, porque ele invade, mas não vai destruindo o tecido. É como se fosse havendo uma implosão craniana, né? Que nas mulheres, né? Os mais comuns são os meningiomas, mas os homens são os achoinomas e os hemangioblastomas. E nos homens de maior idade seriam os astrostomas. A incidência é de 24 a 30% dos tumores intracranianos no meningioma. Então, tem uma boa incidência, apesar de que nós não conseguimos, na literatura, resultados de 10, 12 anos para cá. A coisa está muito antiga. Então, se nessa época já era essa, a incidência tem que ser bem maior. Na reabilitação, existem passos, que são as consultas, o hospital, a família, os exames, urgenciar as consultas, logicamente, com o neurologista, com o neurocirurgião, para verificar o que foi danificado. Então, a partir daí, tem que se tratar o que foi danificado e reabilitar aquilo que pode ser feito. Preparar o esquema após a avaliação neuropsicológica. Então, o neuropsicólogo que trabalha com reabilitação, ele já recebe o resultado e vê o que pode ser feito para melhorar a vida da pessoa. Memória, atenção, linguagem, funções executivas, tudo isso precisa ser bem avaliado, porque, inclusive, a memória é aprendida. Você não tem atenção se você não tem memória, né? Você não aprende se não tiver memória. Então, memória é básica para tudo e é uma das primeiras coisas a enfraquecer o ser humano. Outra coisa é que o hospital está sempre doente e precisa do doente para sobreviver. O tratamento e a aula. O psicoterapeuta atento e a família presente para ajudar. Então, paralelamente a isso, o terapeuta tem que acompanhar, tem que ter o acompanhamento de vários outros profissionais, mas também para cuidar da sua insegurança, do seu medo, do seu trauma que está vendo ali, que estava bom de uma dor de cabeça, vai ter cabeça, gente. Então, tem que haver todo essa responsabilidade de uma equipe para que ele tenha uma boa recuperação. E por que essa recuperação existe? Quando eu estudei neurônio, o neurônio era a única célula que era irrecuperável. Só que isso não é mais verdade. Existe agora a neuroplasticidade, que é a capacidade contínua que o neurônio tem de se recuperar. Então, é a partir daí que o nosso foco tem que ser desenvolvido. Outras coisas que podem acontecer é o processo de adoecimento, sofrimento. Hoje em dia, acidentes de moto, lutas, vocês veem o caso de Marrone e a luta mais velha, sabe? Que faz motos, Maguila, que eles estão tendo agora a demência pugilística. Daqui a pouco vai ter a demência de moto. Porque a quantidade, eu digo que na restauração tem 158 pacientes nas 3 enfermarias, quando 80% tinham menos de 30 anos. Quer dizer, antigamente a enfermaria era hospital era lugar doente, caduco. Hoje não é mais não. Tenham cuidado com isso.
deu certo e não deu certo, para que os outros continuem isso, porque vocês sabem que o número de lesões cerebrais no mundo é uma coisa inquestionável, milhões e milhões de pessoas sofrem dessa coisa. E conhecer, aí você vê, concluindo, e conhecer as enfermarias dos hospitais públicos, onde aqueles pacientes que nós temos com nossas famílias com plano de saúde, em hospitais de top de linha, tudo que é feito e ainda sofre. E é aqueles que não têm dinheiro, que não têm família, que não têm esperança, mas que a reabilitação pode deixá-los mais felizes. Uma boa tarde.